Avesso. Oferecimento Lua Nova. Confiança se constrói. Conheça o novo Mitsubishi Lancer no showroom da Intercar, Avenida dos Holandeses. E Vivo. Conexão como nenhuma outra. E Novo Mundo. Novo Mundo é precinho, é parcelinha, é prazão. Novo Mundo é paixão pelo Maranhão. Boa noite. Eu sou Américo Azevedo Neto. A partir de hoje estarei com vocês todas as terças-feiras, às 10h15 da noite, para apresentar o programa Avesso. Assim como a TV Guará, este programa é diferente por natureza. Avesso vai entrevistar personalidades sob um ponto de vista que você ainda não viu, pois nós queremos dar a informação que nunca foi dada e contar a história que nunca foi contada. A equipe do Avesso, sem medir esforços, irá sempre aonde a curiosidade estiver. Acompanhe então, a partir de agora, a primeira entrevista. A equipe da TV Guará viajou até Brasília, onde fomos recebidos pelo presidente do Senado em sua residência. O intuito é mostrar o outro lado do maranhense José Sarney. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Senhoras, boa noite. Senhores, boa noite. Avesso, programa número 1, programa de estreia. E estreamos com a figura mais proeminente da política do Maranhão. Amado por uns, odiado por outros, é, porém, indiscutivelmente, presença marcante na história recente do Brasil. Boa noite, presidente José Sarney. Boa noite, Américo. Eu tenho uma grande satisfação de estar sendo entrevistado hoje aqui, no início desse novo programa da TV Guará, e poder ter essa oportunidade de conversar um pouco com o povo maranhense. Nós queremos, antes de tudo, agradecer pelo espaço que o senhor abriu na sua agenda para receber a TV Guará e a equipe do Avesso. Presidente, José de Ribamar, José de Sarney, José Sarney, aluno do primário nos colégios do interior do Maranhão, advogado, deputado federal, governador, senador, presidente nacional dos partidos em que esteve, presidente da República, presidente do Congresso, presidente do Congresso, presidente do Congresso, presidente do Congresso. Isso não é acaso, isso é habilidade. Qual é o avesso desse sucesso político? Olha, eu acho que cada um de nós nasce com o seu destino. E comigo foi Deus que pôs a mão na minha cabeça e me entregou algumas estrelas. E disse, ó, José, trata bem delas. E eu procurei justamente cumprir esse destino que Deus me deu. O senhor acha, em função desse cumprimento das metas dadas por Deus, os talentos que o senhor recebeu, o senhor acha então que cumpriu todos com absoluta fidelidade ao desígnio? Olha, eu acho que aí entram alguns fatores que interferem. O Napoleão, sempre que convidava um general, ele pegava as fichas, as qualidades, os seus conhecimentos e perguntava, ele tem sorte? Se não tiver sorte, ele não tomava em consideração toda aquela bagagem de conhecimentos que ele tinha, de batalhas. Mas nem sempre é sorte, é um pouco de... Dizem que o senhor olha muito longe, olha antes. O senhor olha antes? Olha, o que eu sempre fui, e que acho que é a maior de todas as virtudes da minha vida, é ter sido cristão. Porque cristão significa algumas leis que a gente segue. Por exemplo, olhar ao próximo. Quer dizer, eu sempre procurei olhar as pessoas que estavam... não olhava só do meu lado, olhava também pelo lado dos outros. Ter paciência, ter fé e ter uma noção do tempo, que o tempo existe. E, portanto, nós devemos administrá-lo. E
Não ter ressentimento. Ressentimento é uma coisa que cresce dentro da alma da gente e, ao mesmo tempo, faz com que faça mal a quem tem ressentimento. Ressentimento. O senhor é um homem que sempre esteve próximo ou no poder. Isso gera admiração, mas gera inveja. Inveja gera algumas agressões. O senhor não tem ressentimento dessas agressões? Não, eu consegui nascer com absoluta incapacidade de ter ódio. Talvez isso seja uma das coisas que dá aquela paz interior nas pessoas. E por isso você pode ser paciente, você pode ser prudente, você pode olhar as coisas com compreensão, receber as agressões achando que elas são injustas. Enfim, esse sentimento é que faz com que a gente tenha. E eu sempre procurei seguir na vida, quer dizer, eu sempre procurei compreender as pessoas. E, sobretudo, com esse espírito religioso, se Deus me deu uma família pais tão bons, me deu uma família organizada, me deu uma carreira tão... E ele me pede uma coisa: perdoai os seus inimigos. Eu vou negar esse mandamento, essa coisa que ele me pede? Não posso negar. Ele foi tão generoso comigo, então, quanto a isso, então eu não acho que os inimigos podem dormir tranquilo, porque eu não vou desejar mal nenhum a eles. Rui Barbosa tinha o recorde de ser maior permanência no Legislativo brasileiro. Esse recorde agora é seu. Pois é, hoje eu tenho mais tempo na história republicana de senador do que todos os outros. O Rui Barbosa teve 31 anos, eu já estou no Senado há 36 anos. De maneira que isso é uma experiência grande que eu tive do poder legislativo e, ao mesmo tempo, uma visão da política. Essa política, ela absorve demais, ela funciona quase como um vício. Mas o senhor também é um intelectual. O senhor tem uma produtividade grande de poesia, conto, romance. Como é que administra essa... Isso é que me alimenta, porque eu sempre tive, eu já disse isso algumas vezes, a minha vocação mesmo era a literatura. A política entrou, invadiu a minha vida e é um destino, não é uma vocação. E eu nunca passei um dia na minha vida que eu não tivesse um convite para a literatura, porque realmente é o que enche a minha vida, na qual eu considero que me preenche os meus tempos de ócio, pegar um livro, escrever. E o senhor lê todo dia? Eu leio todo dia. Escreve todo dia? Eu leio até umas 10 horas da noite, mais ou menos, eu me tranco na minha biblioteca, e aí esse tempo pertence aos meus livros e a escrever. Entendeu? E também, como eu acordo cedo, eu também, às vezes pela manhã, tenho a oportunidade de ficar lendo. Sempre procurando me atualizar, sempre procurando ser um homem do meu tempo, nunca olhando para trás, sempre olhando para frente. O senhor disse que sua vocação primeira seria a de escritor. O político inibiu um pouco esse escritor. Não, eu acho que a literatura, o intelectual, ajudou a ser político. Porque foi justamente a literatura que me meteu na política, porque nós éramos um grupo de intelectuais na minha juventude, e de poetas, e então nós começamos a pensar no Maranhão que nós podíamos fazer alguma coisa além da poesia. Nós éramos inconformados com a pobreza, com a estagnação do Estado. Então nós resolvemos colocar coisas que jamais existiam, os poetas serem políticos, pensar no Maranhão. E a partir daí, então, isso me levou à política, compreendeu? Junto com Bandeira Tribuzzi, com Belo Paga, Carlos Madeira. Então nós começamos então a pensar no Maranhão e coube a liderar essa geração, porque eu passei a ser um homem também que tinha alguma capacidade de liderança, que eu acho que sempre tive desde de moço, uma vez que eu fui presidente do Centro Liceísta, eu fui presidente do Centro Acadêmico, eu fui da UME, da UMES, fui da UNE, e sempre do diretório, e sempre estava procurando aglutinar pessoas em torno de um determinado objetivo. E isso me fez também ser o líder dessa geração.
E essa geração começou, então, a pregar. Por outro lado, o jornalismo, eu entrei muito cedo para o jornal, e através do jornalismo eu comecei, então, a me envolver em assuntos públicos, a escrever, primeiro naquela primeira reação, era sempre condenando as coisas, um jornalista de oposição, combativo, fazendo aquilo que os jornais fazem até hoje, que nasceram para isso, questionar. Esse jornalista teria influenciado o comportamento do deputado da Bossa Nova, da UDN? Olha, sim, porque eu confesso que quando eu era moço, e era depois da guerra, então toda a nossa geração estava dividida em ismos, comunismo, integralismo, e eu confesso que eu tive à beira de entrar para o Partido Comunista, porque eu achava o marxismo, quer dizer, uma ideia generosa, a ideia da igualdade, quem não tem essa até hoje? Mas quando eu entrei no problema do marxismo e vi então que ele tinha ali um ponto religioso que chamava o ópio dos povos, que era a religião, isso me afastou. E eu não cheguei. E veio o ismo que me deu, foi o denismo. Sim. Agora, Diogo, o senhor nessa época, parte da UDN chegou a criticá-lo porque achava que o senhor estava indo muito para a esquerda. Justamente porque as minhas ideias da juventude, sobretudo de quem nasce no norte do Brasil, é sempre voltada para a região, para a pobreza, para ver as dificuldades do povo. E isso dá uma visão social que eu sempre tive na política desde o princípio da minha vida. E essa visão social nos fez também achar que a UDN ela estava muito encastelada nos punhos de renda, muito voltada para aquelas campanhas do moralismo, aquelas campanhas voltadas para crucificar os adversários. E nós achamos, não, nós temos que entrar com uma visão social, ter uma mensagem também social. E eu devo dizer que naquele tempo, o Juscelino também promovia o desenvolvimentismo, que era uma ideia de desenvolver o país, mas não tinha uma ideia social. Então, pela primeira vez no Brasil, se colocou num documento aquilo que a Bossa Nova colocou. Desenvolvimento, sim, mas com justiça social. E quis dar essa bandeira para a UDN. Essa bandeira era a bandeira da Bossa Nova. Então, esse posicionamento começou lá na Movelaria. Começou na Movelaria. Lá em São Luís, no Maranhão. Do Maranhão. Maranhão, minha terra, minha paixão. E por que o Amapá? Não responda agora, no próximo bloco. Tá.